Então, galerinha, já estamos aqui de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Então, todo mundo já está aí do outro lado da telinha? Deixa a tia ver. Eita, está faltando gente. Vamos lá? Então, a partir desse momento, aumentem o volume da TV e não percam um segundo no nosso segundo momento da aula de hoje, ok? A tia vai contar uma história, iremos fazer nossa atividade juntinhos e temos um desafio muito legal hoje, ok? Então, quero ver quem é que vai ficar juntinho aqui comigo até o final da nossa aula. Então, vamos lá? Antes da tia fazer uma revisão da nossa aula de hoje, que revisamos o texto informativo científico e o conto de suspense, iremos para o momento da leitura de leite, ok? Que é aquele momento que vocês adoram. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, temos que fazer o quê? Antes da gente iniciar a história, na verdade, cantar a musiquinha da história. Então, vamos cantar aquela assim: eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Tem outra que a do mosquitinho. Quem é que lembra? Pega um mosquitinho assim, ó. Zu. Se quiser ouvir o som do mosquitinho e as batidas do seu coraçãozinho, pegue a chavinha e tranque a boquinha. Então vamos lá? Então, a partir desse momento, todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a nossa história vai começar. Então, qual será a nossa história de hoje? Quem já está curioso? Faz assim um suspense, ó. Tan, 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 tan. Será que é a história de uma lagartixa, pessoal? O que vocês acham? Será que vai ter um pássaro na nossa história, um avião, um peixinho? Então, vamos lá descobrir? 1, 2, 3 e... o nome da nossa história de hoje é Camilão, o Comilão, de Ana Maria Machado, ilustrado por Fernando Nunes. Mas do que será que trata essa história? Tem um comilão que gosta de sorvete, bombom, biscoito, abacaxi, hambúrguer, brigadeiro. Então vamos descobrir? Camilão, o Comilão. Camilo era um leitão, um porco grande, o Camilão. Não era um porco dos mais porcos, mas era preguiçoso e muito guloso. Um comilão, esse Camilão, mas não queria saber de trabalhar. Para ganhar comida, preferia comer cada dia em casa de um amigo, ou então pedir uma comidinha aos outros. Ninguém se incomodava, porque todos gostavam dele e achavam graça naquela gulodice, que não fazia mal a ninguém, só mesmo ao comilão. Então, olha o que ele gostava de comer, pessoal. Bombom, brigadeiro, queijo, refrigerante, hambúrguer, pernil, toscana e um monte de comida. Um dia, Camilão saiu de casa com uma cesta vazia, no fundo só um guardanapo, e na roça do seu Manduca encontrou o cachorro fiel. Bom dia, amigo. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Trabalhando, tomando conta destas melancias. Puxa, quanta melancia! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar uma? Está bem, uma só não faz falta. Tome. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, o guardanapo por cima. E encontrou o burro Joca puxando uma carroça. Bom dia, amigo. O que é que você está fazendo? Trabalhando, levando essas abóboras para o mercado. Puxa, quanta abóbora! E eu aqui com tanta fome que acho que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar umas? Está bem, tome 2. Não vão fazer falta. E lá se foi Camilão pela estrada. Com sua cesta, na cesta uma melancia e 2 abóboras, o guardanapo por cima. E encontrou a vaca mimosa lá no curral. Bom dia, amiga, o que é que você está fazendo? Trabalhando, fazendo manteiga, queijo, requeijão.
Puxa, quanta coisa! E eu aqui com tanta fome que acho que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar alguma coisa? Está bem, tome 3 queijos e 4 litros de leite. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, por cima o guardanapo. E encontrou a galinha Kiki na porta do galinheiro. A mesma conversa, o mesmo pedido. Kiki gritou lá de dentro: meus filhos, seu Camilo quer milho. E os pintinhos trouxeram 5 espigas de milho para Camilão. E lá se foi caminhando pela estrada com sua cesta. Na cesta, vamos ver quem lembra: uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho e o guardanapo por cima. E encontrou o macaco. Desta vez não foi tão fácil, que Simão era esperto. Mas Camilo tanto pediu que acabou ganhando. Está bem, um cacho inteiro eu não dou, mas tome meia dúzia de bananas. E lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Na cesta tinha o quê? Vamos lá. Uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho e 6 bananas e o guardanapo por cima. E encontrou a abelha Zizi ocupadíssima recolhendo pólen. Conversou, pediu, acabou ganhando 7 potes de mel. E lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Na cesta, uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho, 6 bananas e 7 potes de mel, o guardanapo por cima. E encontrou o coelho orelhudo. Acho que agora você já adivinhou o que aconteceu. Isso mesmo, o coelho disse que estava trabalhando e Camilão veio com aquela conversa de dizer que estava com fome e ia desmaiar. Acabou ganhando 8 alfaces e 9 cenouras. Botou tudo dentro da cesta, cobriu com o guardanapo e lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Na cesta, quantas melancias? Vamos lá? 1. Quantas abóboras? 2. E os queijos? 3. E os litros de leite? 4. E espigas de milho? 5. E quantas bananas mesmo? 6. E quantos potes de mel? Muito bem, 7. Mais 8 alfaces e 9 cenouras, um monte de comida. Mas ele ainda não estava satisfeito. Eita, Camilão! Encontrou o esquilo, conversou, pediu, acabou ganhando. E lá se foi Camilão para um lugar sossegado da mata com sua cesta. Na cesta, uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho, 6 bananas, 7 potes de mel, 8 alfaces, 9 cenouras e mais 10 avelãs que o esquilo deu. Agora, o que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilão se escondeu para comer tudo sozinho e que depois ficou com a maior dor de barriga do mundo? Se você quiser, a história pode acabar assim, mas eu acho que isso já aconteceu antes muitas vezes, até demais, e que desta vez vai acontecer uma coisa diferente. Nosso amigo Leitão pode ser guloso, mas todo mundo gosta dele porque divide o que tem. Então ele fez um convite. Camilão vai dar uma festa de comilança e convidar todos os amigos que deram alguma coisa a ele. Eu também vou, levando 11 laranjas. Você quer ir? Vai levar 12 o quê? E seu irmão? E seu amigo? E então, pessoal, o que vocês vão levar para a festa do Camilão? Vocês gostaram da história? Muito bem, Camilão aprendeu que devemos compartilhar, ou seja, não devemos ser tão gulosos, compartilhar aquilo que ganhamos, como no caso ele ganhou muita comida, então ele viu que se comesse tudo ia ser muito guloso e resolveu compartilhar com os amigos que contribuíram para que ele conseguisse aquela cesta enorme, certo? Então, palmas para a história, vocês gostaram? Eu adorei. Vocês vão levar 11 o quê? Eu acho que eu vou levar 11 pirulitos, e vocês? 12 saquinhos de pipoca. E o amigo? 13 o quê? 13 balinhas. E assim a festa do Camilão vai ficar, ó, ainda maior. Então, muito bem. Vamos para a nossa atividade de hoje? Hora da atividade. Quero ver quem que vai responder tudo certinho agora junto com a tia, tá bom? Então, vamos lá ler junto com a tia.
Nome científico. Quem teve a grande ideia de nomear as espécies pelo nome científico como conhecemos hoje foi o sueco Carl Linné, no século XVIII. O termo é formado por duas palavras. A primeira é o nome genérico, que sempre começa com letra maiúscula e é igual em todas as espécies de um mesmo gênero. Já a segunda é conhecida como nome específico, porque identifica cada espécie que existe de um gênero. Por isso, ela vem com letra minúscula. Vamos ao exemplo. Os mico-leões pertencem ao gênero Leotopithecus. Assim, Leotopithecus rosalial e Leotopithecus schizonleias são mico-leões de espécies diferentes. Deu para entender? O nome científico pode até ser de escrita complicada, mas o método é bem organizado pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que traz várias regras para os pesquisadores seguirem na hora de nomear as espécies novas. Os nomes científicos podem ser escritos em qualquer língua ou até com palavras inventadas, mas o mais comum é que sejam escritos usando palavras em grego ou latim, que é a língua que os antigos povos romanos usavam, mas que não se fala mais. Além disso, o nome científico deve vir sempre destacado, escrito em itálico, negrito ou sublinhado. Se um cientista descobre um bicho de gênero e espécies novos, ele pode nomeá-lo por completo. Já se a descoberta for de um gênero já conhecido, o único nome que ele pode criar é o epíteto específico, ou seja, o segundo nome. O nome genérico deve ser aquele já existente. Então, muito interessante, não é, pessoal? Vocês já pensaram nisso, como eram criados os nomes científicos? Então, esse é um texto retirado da revista Ciências Hoje das Crianças, a edição 212, disponível em caps.cienciashoje.org.br com corte, certo? Então, não foi o texto completo. Então, vamos agora fazer a análise desse texto para ver quem foi que aprendeu tudo direitinho. Que gênero textual é esse, pessoal? É uma reportagem? É uma carta? É um conto? É um texto informativo científico? Eu aposto que essa questão vocês já vão responder rapidinho, pois já estudamos muito esse assunto e vocês são muito espertos também. Então, resposta correta, letra D, é um texto informativo científico, ok? Em que meio de comunicação esse texto é vinculado para o leitor? Então, onde é que encontramos textos como esses? Em revistas, internets, livros didáticos, plataformas de divulgação científica, televisão e internet de novo, né? A tia repetiu, ok? 3. Identifica o objetivo do texto sobre o nome científico. Então, ele está buscando opinar, explicar ou divulgar. A, B ou C. Ele está tentando explicar, ok? Como se dá a criação desse nome científico de uma nova espécie de um animal, por exemplo, certo? 4. O autor do texto conversa diretamente com o leitor no segmento. O termo é formado por duas palavras, deu para entender, ou o nome genérico deve ser aquele já existente? Então, pessoal, primeira, segunda ou terceira resposta. Então, em qual trecho desse dá para perceber que o autor está conversando diretamente com o leitor? Vamos lá? Acertou. Quem falou deu para entender? Então, é um diálogo direto do autor com quem está lendo, certo? Ele está falando diretamente com quem está lendo. Deu para entender? Muito bem. 5. Observe os nomes científicos de espécies diferentes de micos-leões. Leontopithecus rosalial, Leontopithecus schizonleias. Nome complicado, não é, pessoal? Vamos lá de novo. Leontopithecus rosalial e Leontopithecus schizonleias. Acho que foi. Então, agora lê as seguintes afirmações. Número 1. O nome Leontopithecus é genérico. 2. Os nomes rosalial e schizonleias. Vamos lá de novo. Schizonleias são específicos. 3. Os nomes genéricos devem ser escritos com iniciais minúsculas. E 4. Os nomes específicos devem ser escritos com iniciais maiúsculas. Então, quais dessas informações estão corretas, pessoal? Letra A, 1 e 2. Letra B, 3 e 4. Ou letra C, 1, 2, 3 e 4? Então, acertou quem falou 1 e 2. Vamos só relembrar? O nome Leontopithecus é genérico e os nomes rosalial e schizonleias são específicos, ok? Pois fazem parte da mesma espécie.
Quer dizer, fazem parte de espécies diferentes de micos-leões, ok? Então, por isso que eles começam com o mesmo nome e depois eles têm o segundo nome, que são escritos com letras minúsculas, ok? 6. O nome científico pode até ser de escrita complicada, um pouco complicado, não é, pessoal? Mas o método é bem organizado pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. O termo mais introduz, quando a gente coloca mais, um contraste, uma ressalva ou uma compensação. Então, uma compensação, certo? 7. Na passagem, língua que os antigos povos romanos usavam, mas que não se fala mais. O texto refere-se ao grego, ao latim ou nenhuma das alternativas anteriores. E então, letra A, B ou C? Acertou quem falou letra B, quando ele fala a língua que os antigos povos romanos usavam, mas que não se fala mais, que é o latim, ok? Então, acertou quem falou letra B. Muito bem. 8. Segundo o texto, os nomes científicos precisam ser sempre destacados. Os que compõem o texto nome científico são destacados com itálico, negrito ou sublinhado. Então, eles vêm em itálico, certo? Aquela letrinha deitadinha. Agora, vamos para o segundo texto de hoje, que é sobre a revisão que estamos fazendo de conto de suspense. Então, vamos fazer a leitura junto com a tia. Recado de fantasma. Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado com uma grande varanda envidraçada e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele, que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos com quem fui fazendo amizade. Eles diziam que a casa era mal assombrada. Alguns afirmavam ouvir alguém cantando por lá às sextas-feiras. Deve ser coisa de fantasmas, falavam. Se existe, eu nunca vi. E então contava a eles que as casas antigas como aquela, com revestimento e assoalho de madeira, estalam por causa das mudanças de temperatura. Isso é um fenômeno natural, conforme meu pai havia me explicado. Mas meus amigos não se convenciam facilmente. Apostavam que mais dia menos dia eu levaria o maior susto. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com minha irmã Beth. Depois do jantar, fui para o quarto montar um quebra-cabeça de 500 peças desses bem difíceis. Faltava um quarto para meia-noite. Eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário quando senti um ar gelado bem perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a tremer. Vi arrepiados 5 delas flutuarem e depois se encaixarem no lugar certo. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando é que pude gritar e sair correndo escada abaixo. Minha irmã tentou me acalmar, dizendo que tudo não passava de imaginação. Mas eu insisti e implorei que ela viesse até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava. E as reticências é que o texto não está completo, a história continua. Então, esse é um texto de Flávia Muniz, da revista Nova Escola, edição especial, Contos para Crianças e Adolescentes, São Paulo, abril, volume 1, página 13. Então, vamos agora fazer a análise do texto? Que gênero textual é esse, pessoal? É uma reportagem? É uma carta? É um conto de fadas ou é um conto de suspense? Então, letra A, B, C ou D? Acertou quem falou letra D. É um conto de suspense, ok? Uma história toda envolvida em um mistério, ok? Qual o objetivo de um texto como esse? Para que ele serve, pessoal? Qual a sua função? Então, possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Nesse texto, o narrador é chamado de narrador-personagem, explica essa afirmação. Então, por que no texto que acabamos de ler podemos dizer que o narrador é um narrador-personagem? O texto é narrado em primeira pessoa, portanto, o narrador é também personagem da história, certo? Copie um trecho da história para exemplificar a resposta anterior. Então, acabamos de afirmar que o narrador é um narrador-personagem, pois ele
participa da história, ele narra a história, mas ele também é um personagem, ele participa daquela narrativa. Então, vamos procurar relembrar no texto um trecho que comprova essa afirmação. Então, quando o autor ou o narrador fala, eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário quando senti um ar gelado bem perto de mim. Então, o narrador é o narrador personagem, ele está contando a história em primeira pessoa, eu, certo? Então, é um narrador que conta a história, mas ao mesmo tempo ele participa das ações envolvidas dentro da história, ok? 5. Escreva as ideias principais de cada parágrafo na ordem que aparecem no texto. Então, a explicação para convencer os amigos de que a casa não era mal assombrada apareceu no terceiro parágrafo. B. Mudança para um sobrado e comentários dos vizinhos sobre a casa. Apareceu logo no primeiro parágrafo. C. Descrição do fato ocorrido na casa e a reação provocada no personagem. Foi surgir lá no quinto parágrafo, certo? Que o autor ele utiliza esse recurso de ir adiando algumas informações justamente para causar essa expectativa no leitor de como aquela história irá se desenrolar. Então, vai ficando lá mais para o final. D. Comentário de vizinhos, aparece logo no segundo parágrafo. E. Apresentação de uma ação do personagem. Então, já aparece lá no quarto parágrafo, ok? Quando ele relata as ações que foram desenroladas dentro do texto. Então, você observou que cada parágrafo tem uma relação com o anterior? Vocês observaram que conforme a tia lendo cada parágrafo, o mesmo tinha uma relação com o que já foi dito anteriormente? Então, isso faz parte do encadeamento das ideias e mantém a lógica do texto. Assim, o narrador vai explicando os acontecimentos. Então, você acha que um conto precisa ter descrições dos personagens e do lugar onde a ação se desenvolve? O que vocês acham? Essa descrição é importante? Sim, porque são esses detalhes que fazem com que o leitor imagine a situação e possa mergulhar na história, explorar as descrições do texto e que sensação elas causam no leitor. Então, conforme o leitor ele vai visualizando aqueles cenários, personagens, as reações, ele vai conseguindo penetrar nessa história, despertando ainda mais as emoções como medo, susto, tensão, certo? Por que é importante mostrar quando acontece a ação e descrever esse momento? O que vocês acham, pessoal? Então, para permitir que o leitor ele imagine toda a situação, todo o contexto, para ele ficar ainda mais envolvido com aquela narrativa, ok? 8. Que recursos são usados para caracterizar os personagens e o lugar? Como é que o narrador ele pode caracterizar bem um personagem e o local onde essa história ocorreu? Então, são usados muitos adjetivos, certo? Características desses personagens, desses locais, para detalhar bem e para, assim, permitir que o leitor ele consiga utilizar essa imaginação para visualizar como foi que essa história ocorreu, como era esse ambiente, como eram os personagens, ok? 9. Qual o público-alvo de um conto de suspense, pessoal? Então, pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto, ok? E 10. Releia o trecho. Deve ser coisa de fantasma, falavam. Se existe, nunca vi. Então, o travessão foi utilizado para indicar emoção, fala do narrador ou fala do personagem? Então, foi indicado para destacar a fala dos personagens, ok? Que no caso eram os vizinhos que falavam isso. Por que o ponto de exclamação foi utilizado na frase, pessoal? Então, para demonstrar emoção na fala, ok? Muito bem. Então, só relembrando, o uso dos sinais de pontuação são muito importantes para atribuir esse entendimento, essa interpretação do texto, ok? No caso de um conto de suspense, acrescentando ainda mais emoção às falas dos personagens, certinho? Então, no caso, o ponto de exclamação foi utilizado para demonstrar emoção. Que emoção? No caso, é uma exaltação, né? Quando eles falavam, isso é mentira, certo? Indique se as expressões de destaque estão em sentido denotativo ou conotativo. Esse é um assunto de revisão que já estudamos na semana passada, então a tia colocou apenas uma questão aqui para vocês relembrarem, que eu já sei que vocês estão nota 10 nesse assunto. Então, só relembrando,
O denotativo é o sentido real e o conotativo é o sentido figurado. Então, denotativo são as palavras com significado tal qual aparece lá no dicionário. E o conotativo, ele depende depende mais do contexto em que aquela palavra está inserida, certo? Então, não é uma palavra empregada em seu sentido real, certinho? Então, só relembrando, as expressões, elas podem aparecer em seu sentido real, em seu sentido denotativo, ou em seu sentido figurado, que é em seu sentido conotativo. Tia, mas como é que eu vou saber? Tem que prestar atenção no contexto, ok? Então, vamos lá. Hoje eu tive um dia de cão. Será que a pessoa se transformou em um cachorro e saiu farejando por aí? Não. Aqui é uma frase empregada no sentido real ou figurado? Vou deixar vocês pensarem. B, estou morrendo de fome porque não me alimentei até agora. Então, será que a pessoa desmaiou de fome e caiu no chão? Então, vamos lá. Quando ele fala hoje eu tive um dia de cão, que ele quis dizer que teve um dia muito difícil, muito cansativo, certo? Então, foi uma expressão empregada em seu sentido conotativo, em seu sentido figurado. Quando ele fala estou morrendo de fome, também foi uma expressão utilizada em seu sentido conotativo, em seu sentido figurado, certo? A pessoa não morreu, desmaiou porque estava com fome, ela apenas estava sentindo muita fome. Letra C, há crianças que morrem de fome todos os dias, então essa expressão morrer de fome foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Em seu sentido denotativo ou em seu sentido conotativo? Então, foi empregado em seu sentido denotativo, que realmente há crianças que sofrem com essas consequências da fome, o que é muito triste, certo? E em que cada um pode fazer a sua parte para tentar melhorar essa situação, ok? D. Sempre choro quando assisto aos filmes de amor. Então, essa parte, choro, foi empregada em seu sentido denotativo ou em seu sentido conotativo? Foi empregado em seu sentido denotativo, realmente o choro, as lágrimas rolando pelos olhos, ok? Choro rios de lágrimas quando assisto aos filmes de amor. Então, quando a pessoa fala rios de lágrimas, será que realmente escorre um rio pelos olhos da pessoa que está fazendo essa afirmação? Não. É uma expressão utilizada em seu sentido denotativo ou conotativo? Conotativo, em seu sentido figurado. Quer dizer que a pessoa chora muito, ok? F. Meu coração está explodindo de tanta alegria. Será que o coração fez bum e explodiu? Não. É uma expressão utilizada em seu sentido conotativo, certo? Seu sentido figurado, que quer dizer que a pessoa está verdadeiramente muito alegre. E G, o coração dele bate acelerado quando faz caminhadas. Agora sim, é em seu sentido real, em seu sentido denotativo. Ok? Todo mundo entendeu direitinho? Espero que sim. Então, vamos para o nosso desafio de hoje. A gente vai dar alguns segundos para vocês encontrarem os 7 erros nessa figura, tá bom? Então, vamos lá? Então, essas pranchas do Chico Bento e do Zé Lelé são mesmo maneiras. Vamos deixá-los mais contentes encontrando os 7 detalhes diferentes entre as figuras. Então, vamos lá rapidinho, que eu sei que vocês já estão muito espertos, vão encontrar rapidamente, tá bom? Então, vamos lá? Número 1. O detalhe do desenho da prancha. 2, a ondinha do mar aqui entre as duas pranchas. 3, o fiozinho do short aqui do Zé Lelé. 4, o cabelo do Zé Lelé também está diferente de uma figura para outra. 5, a listra, né, no short do Zé Lelé. 6, o formato da areia aqui desse outro ladinho, do ladinho direito. E 7, o desenho na concha. Muito bem. Eu já sabia que vocês seriam bem rápidos. Parabéns. E agora vamos para o resumo da nossa aula de hoje sobre o texto informativo científico. É um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Possui o objetivo de popularizar a ciência, utilizados no mundo acadêmico, linguagem clara, objetiva e impessoal, escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos, verbos no presente do indicativo. E os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, certo?
Também estudamos um pouquinho dos contos de suspense, que é uma história envolvida toda em torno de um mistério. A tia não colocou o resumo, pois eu queria que vocês focassem mais na parte da pontuação empregadas nesse tipo de texto para conferir as emoções aos personagens, ok? Também revisamos o sentido real, o sentido figurado. E agora vamos à nossa mensagem final. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Então, esse é um texto de Augusto Cury. Então, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação na nossa aula de hoje. Aguardo todo mundo na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!